Muito bom dia a todos e todas presentes nesta sala. Muito bom dia também a todos e todas quantos nos acompanham via web. Vamos iniciar esta audição a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Requerimento de audição urgente sobre 14 contratos de concessão mineira aprovados pelo Governo em véspera da dissolução da Assembleia da República. Este é o requerimento. Foi entregue atempadamente a grelha de tempos que está destinada para esta mesma audição, sintetizando 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, neste caso concreto do PSD, depois uma intervenção inicial do Sr. Ministro num máximo de 12 minutos e depois seguir-se-á a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, sendo que cada grupo parlamentar tem um tempo estimado de 4 minutos para colocar as suas questões e finaliza com uma resposta global daquilo que for requerido pela parte do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, como entenderem, naturalmente, num total de 12 minutos. Temos um tempo estimado sensivelmente de 1 hora para esta audição. Vamos tentar cumprir, porque a seguir temos uma outra e por isso torna-se premente cumprir estes tempos. E desde já apelo naturalmente ao cumprimento de cada um dos tempos relacionado com as intervenções. Sem mais demoras, vamos iniciar precisamente com a apresentação do requerimento pela parte do Grupo Parlamentar do PSD e tenho a palavra o Sr. Deputado João Moura. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentava a si. Agradeço a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia e passava à explicação da proteção. A 28 de outubro, conhecendo-se já o chumbo do Orçamento de Estado e estando iminente uma crise política com dissolução da Assembleia da República em perspectiva, foram assinados 9 contratos e 5 adendas a contratos referentes a concessões mineiras. O país tomou conhecimento apenas uma semana depois, quando começaram a surgir artigos na comunicação social. Independentemente da competência delegada da DGEG e de uma interpretação administrativa das decisões, o tema das minas é de grande sensibilidade política e pública, pelo que a sua desvalorização pelo Governo acaba por ser contraditória. Neste caso das concessões mineiras, o Governo afastou-se das decisões, dizendo que nada teve a ver com o assunto. Sobretudo quando temos populações que se opõem a vários projetos e quando estamos em perspectiva de ter uma apreciação parlamentar de um decreto-lei de grande importância que, no entender dos vários partidos, não salvaguarda o interesse público. A 28 do 10 foram então assinados 4 contratos de prospecção e 5 contratos de exploração. A última data em que haviam sido assinados contratos foi em 15 de 6 de 2020, nomeadamente 8 contratos de prospecção e 7 de exploração. Passou-se quase 1 ano e meio sem que se aprovassem quaisquer contratos novos. No debate parlamentar, na semana passada, o Sr. Ministro disse que era uma espécie de tradição da DGEG, palavras suas. Uma tradição, diga-se, que abona pouco a favor de transparência e até da celeridade administrativa. Se temos prazos para todas as fases dos processos, não se compreende por que razão ficam na gaveta da DGEG durante meses para depois terem uma aprovação e um seguimento em bloco. Em suma, Sr. Ministro, chamamos o Sr. Ministro para nos explicar a oportunidade política, tratando-se de uma situação muito pouco consensual, quer ao nível das populações, do poder local, das ONGs. É um assunto, em suma, controverso e que agradecemos que nos traga as explicações que achar convenientes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito o momento, naturalmente, para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia e agradecer, naturalmente, a presença nesta audição. E, de imediato, passar-lhes a palavra por um tempo máximo de 12 minutos que distribuirão como muito bem entender. Muito bom dia. Faça o favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Moura. Sr. Deputado, eu não entendo a pergunta sobre a oportunidade política de uma decisão administrativa. Palavra de honra que não entendo a pergunta. E quero até acreditar que Vossa Excelência não se terá explicado ou eu não entendi muito bem. Porque se eu entendi bem, o senhor disse é gravíssimo. Está o Sr. Deputado a dizer
que os 4 contratos que no tempo do PSD assinados pela DGEG e por mim da responsabilidade da DGEG, mas os 4 contratos para a pesquisa de lítio no tempo em que o PSD esfiava ao governo, na Serra d'Arga, em plena Serra d'Arga, tiveram um juízo político? Se é isso que me está a dizer, eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado porque, afinal, a hipocrisia é a única coisa que eu posso destacar naquilo que é agora, daquilo que são agora as questões levantadas pelo PSD. E fico muito preocupado porque Vossas Excelências não entenderam ainda uma coisa. É que o Governo é mesmo uma coisa diferente da administração. Ó, Sr. Deputado, quando um dia Vossa Excelência e os seus tiverem responsabilidades neste país, não se esqueçam que existe a lei. E que a administração é mesmo aquilo que faz, o que rege a atitude da administração e as suas decisões é a lei. Não são critérios de oportunidade política, Sr. Deputado. Não há critérios de oportunidade política no licenciamento, não há critérios de oportunidade política na atividade administrativa do Estado e da sua administração, Sr. Deputado. Portanto, eu quero mesmo acreditar que Vossa Excelência se enganou redondamente com a pergunta que colocou em cima da mesa. Bom, são de facto 9 contratos, 5 desses são de exploração, 4 são contratos novos de prospecção e pesquisa. A assinatura dos contratos causou estranheza aos deputados do PSD, mas, olha, como também vi hoje na comunicação social, a DGEG tem mesmo este hábito de fazer uma cerimónia conjunta. E posso-lhe garantir, Sr. Deputado, que não foi em hora e meia que contratos que vinham desde 2011 e 2014 encontraram condições para ser assinadas. De facto, no ano passado foram assinados 16, há 2 anos 13 e este ano, como dizia bem, foram 9. Quero ainda deixar claro o seguinte, é que os contratos de pesquisa são mesmo, é no momento dos contratos de pesquisa que são atribuídos os direitos e por isso os 1, 2, 3, 4 contratos que foram celebrados, os 5 contratos que foram celebrados como contratos de exploração, vêm todos eles de contratos de pesquisa que Vossas Excelências assinaram, ou melhor, que a DGEG assinou no tempo em que Vossas Excelências eram governo. Depois da sua intervenção, confesso que estou completamente na dúvida e já não sei quem decidia o quê quando Vossas Excelências eram governo. Dizer ainda, a propósito das preocupações que aqui referiu e do momento no momento em que de facto é objetivo, está a ser apreciado o decreto-lei neste Parlamento, aquilo que Vossa Excelência diz é que deviam ser então dadas ordens à administração para que não houvesse licenciamento algum. E são mesmo lágrimas de crocodilo, Sr. Deputado, aquelas que diz chorar Vossa Excelência e o seu partido quando diz querer proteger as áreas protegidas. Nos 112 contratos assinados ao tempo em que Vossa Excelência estava no Governo, 44 são em áreas protegidas. Não há aqui nenhum adjetivo, é um facto, foram 44. Se quiserem perguntar também qual é a lista, também lhe mandaremos a lista com muito gosto, com um breve resumo e quem eram as empresas e quem era o dono e tudo aquilo que desejar. Está curioso? Mandamos essa informação toda. Olha, eu não tenho curiosidade nenhuma, confesso, mas mando sem ver, só com o visto concordo, espeça-se de imediato ao cuidado do Sr. Deputado João Moura. É verdade, na altura lembro-me bem destas palavras do então Ministro Álvaro Santos Pereira. Era a ideia de Portugal ter um projeto de fomento mineiro, isto é, minerar, depois vai-se ver para quê, não é? Mas minerar para termos minério que alguém haveria de explorar alguns. Pois olha, nós não temos nenhum plano de fomento mineiro, temos um plano de industrialização de alguns dos metais que existem em Portugal, tentando tudo, e o decreto-lei dilo de forma muito clara, tentando tudo para deixar no país o máximo de valor acrescentado criado através da sua transformação. Deixe-me que diga ainda uma outra coisa, Sr. Deputado, é que, apesar de já virem atrás os processos, o decreto-lei que Vossas Excelências não gostam está tão bem feito que tem de facto um mecanismo transitório que obriga a que
nos novos casos de pesquisa e 4 dos contratos, objetivamente contratos novos, atribuídos pela DGEC, em que sabemos que vão de facto perdurar os seus direitos ao longo do tempo, se a empresa cumprir todas as regras e quiser mais à frente explorar esses mesmos minérios. Todos esses contratos foram assinados depois de pareceres vinculativos das autarquias. Sim, porque aquilo que o Estado reserva para si é o direito de, já agora, em recursos que a Constituição não tem dúvidas em atribuir, não aos municípios, mas à generalidade dos portugueses, nós reservamos apenas para nós próprios, mesmo assim com participação pública, como não havia nas regras do tempo de Vossa Excelência. Mesmo assim, ouvindo de facto as autarquias só não têm o poder de veto quando estamos a falar de um interesse nacional. Quando estamos a falar do interesse de um particular, por muito legítimo que seja, e que até possa criar muita riqueza para o comum dos portugueses e das portuguesas, a autarquia tem de facto o poder de veto. Pode vetar, pode dar um parecer desfavorável, e com isso o processo morre ali. E os 4 casos, Vossas Excelências nem sabiam que isto era, nem pensaram nesta hipótese, senão tinham-la posto logo na lei que fizeram. Nos 4 casos dos novos contratos, todos têm pareceres favoráveis, pois de outra forma não tinha havido contratos novos. E de facto, o decreto-lei que Vossas Excelências tanto contestam, e não só, outros partidos também o fazem, inclui a participação... Mas eu posso gastar os 12 minutos agora? Não, depois ficas sem tempo. Não fico nada, tenho 12 minutos no fim. Obrigado. Muito obrigado. Foi só um à parte. Não é preciso descontar no tempo à parte. A participação pública, dizia eu que o novo decreto-lei tem participação pública em todas as fases de atribuição de direitos. Os municípios passam então a ser consultados para pronúncia obrigatória vinculativa nos casos de pedidos por um interessado. A sujeição à avaliação de impacto ambiental alarga o seu âmbito. As novas responsabilidades impostas aos concessionários quanto ao destino dos resíduos decorrentes da exploração. O plano de lavra passa a incorporar todos os elementos da exploração. Aliás, as propostas que o PSD quer acrescentar à lei é o chamado somatório assumir, porque aquilo que nós fazemos é muito mais do que aquilo que o PSD propõe, e os royalties da exploração, que até aqui eram reservados ao Estado, passam a ser repartidos com os municípios para benefício das populações. Senhores deputados, nós estamos mesmo muito confortáveis com várias coisas. Estamos muito confortáveis com aquilo que temos feito enquanto proposta legislativa de garantia ambiental para as novas explorações e a nova prospecção. Estamos muito confortáveis com aquela que é esta visão que temos de uma mina, que é desde o dia em que se começa a procura e muitos anos depois do dia em que se deixa de explorar, porque sabemos bem que ela perdura. A prova de que ela perdura é que estão identificadas 199 antigas áreas mineiras degradadas em Portugal e só no POCUR foram aprovadas 9 candidaturas com investimento de 41,5 milhões de euros. Para quê? Para recuperar 19 passivos mineiros. Também lhe digo quais são, Sr. Deputado: Castelejo, Formiga, Valdevideira, Vales, Póvoa de Cervães, São Domingos, Urgeiriça, Mondego Sul, Quinta do Bispo, Mortórios, Ribeira de Boco, Picoto, Canto do Lagar, Cunha Baixa, Bica, Valdarca, Valdabrutiga, Prado Velho e até Freixosa. Foram todas elas recuperadas, Sr. Deputado. E mais, a EDM trabalhou tão bem que beneficiou de uma dotação adicional do POCUR de 6 milhões de euros mais para recuperar mais 6 áreas mineiras. Sabemos isto muito bem, repito, Sr. Deputado. Sabemos bem a ferida que uma mina causa numa paisagem, que uma pedreira causa numa paisagem, e por isso temos todo este cuidado, e por isso tivemos toda esta cautela, e por isso quisemos mesmo envolver aquilo que são as autarquias, não o envolver num abraço, mas envolver no dar-lhes o poder de poder chumbar, e nestes 4 casos, de facto, eles disseram sim, impondo algumas condições, naturalmente, condições essas que foram vertidas para o contrato. Sr. Deputado, o caso da assinatura dos 9 contratos não dá direito a construir livro nenhum do Ernst Gardner, apesar de começar por o caso de. Não dá mesmo. É uma atitude administrativa banal, comum, conscienciosa por parte da DGEC. Não são aos 120 e tal, com 44 em áreas protegidas. Sabemos que os senhores gostam mais da coisa agrosa. Não, foi assim um número mais reduzido e foi de facto mesmo bem construído enquanto processo administrativo. Certamente, sempre se indicava, se os senhores o quiserem fazer, os documentos são públicos, aquilo que os senhores pediram está no site da DGEC, é só consultarem, é só ir lá, está ao alcance de um clique. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Passamos agora à parte das intervenções dos grupos parlamentares e inicia o Sr. Deputado Hugo Pires, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Bom, eu acho que aqui o Sr. Ministro já disse quase tudo o que havia para dizer relativamente a esta dúvida do PSD e costuma-se dizer que o povo é sábio e há uma expressão popular que diz uma coisa mais ou menos, olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. E é exatamente o que aqui o PSD está a fazer. Porque, aliás, no debate parlamentar da semana passada, um deputado do PSD disse que este governo parecia um mamute numa loja de porcelanas. E o que eu recomendo ao PSD é que comece a tomar mesmo ofante para se lembrar de tudo aquilo que fez durante enquanto foi governo. Porque, como dizia aqui o Sr. Ministro e bem, destes 9 contratos, 5 são concessões de exploração de licenças de prospecção e pesquisa que o PSD, o governo do PSD, CDS-PP, deu na altura e atribuiu. E bem, quer dizer, há aqui alguns que, por exemplo, hoje vimos, ou costumamos ver, muitos deputados e muitos membros do PSD a rasgar as vestes em manifestações na Serra d'Arga, e eu quero lembrar, quem deu essas autorizações para prospecção e pesquisa na Serra d'Arga em áreas protegidas foi mesmo o governo do PSD. Este governo do Partido Socialista autorizou, neste momento, 4 contratos de prospecção e pesquisa e nenhum deles é numa área protegida, nem nunca o governo do Partido Socialista autorizou prospecção e pesquisa ou nenhum contrato numa área protegida. E, portanto, essa expressão do olho para o que eu digo e não olhes para o que eu faço encaixa como uma luva na postura do PSD. E é preciso ter mesmo muita coragem para vir aqui e dar uma cambalhota. Pronto, nós percebemos, estamos ao pé das eleições legislativas, que o PSD precisa de fazer prova de vida, muitos dos deputados precisam de fazer prova de vida, mas vir aqui e dar uma cambalhota, como Vossas Excelências deram, é preciso ter realmente mesmo muita coragem. Depois falam de posições contraditórias. Bem, acho que maior contradição do que a postura do PSD nesta matéria não há. Depois falam, dizem que as populações se opõem a estes contratos. Senhores deputados, estes contratos de prospecção e pesquisa dados agora e assinados agora tiveram os pareceres favoráveis ou favoráveis condicionados de todas as autarquias que se pronunciaram. E isso é a prova evidente de que o que Vossas Excelências dizem não é rigorosamente, não corresponde minimamente à realidade. Depois falam em questões de transparência. Não, aliás, o decreto-lei que nós discutimos a semana passada impõe que existam sessões de participação pública com as populações, com os movimentos associativos, com todas as forças vivas das regiões, para que se possam pronunciar. E mais, e esta produção de riqueza que eventualmente a extração mineira pode trazer aos territórios é hoje partilhada entre o Estado e as autarquias em benefício das suas populações, coisa que o PSD nunca fez enquanto era governo. E, portanto, como dizia o Sr. Ministro e bem, Vossas Excelências assinaram 44 contratos em áreas protegidas. E, para terminar, quero dizer que, pronto, nós percebemos as vossas circunstâncias, mas que realmente o país necessita de um partido social-democrata mais responsável e que não venha dar estas piruetas aqui e flic-flacs à retaguarda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por registar que quer o Sr. Deputado Hugo Pires, quer o Sr. Ministro do Ambiente, manifestaram nas suas intervenções não só uma admiração pelos governos anteriores do PSD,
como até algum saudosismo. E eu gostava de lhes dizer que esse saudosismo poderão matá-lo brevemente com as eleições, como o novo governo do PSD. E, portanto, passado que está o enquadramento daquilo que nos trouxe aqui hoje, é importante que façamos... Foi gira, não foi? Era importante que esclarecêssemos alguns dos pontos e irmos diretamente ao cerne da questão. Vamos ver se agora, com transparência, sem piruetas, o Partido Socialista as consegue esclarecer. Bem, o pedido de atribuição da concessão de exploração da borralha no concelho de Montalegre, incidido sobre depósitos minerais de wolfrânio, estanho e molibénio, foi submetida em 16 de 12 de 2019 no seguimento de um contrato prévio de prospecção e pesquisa. A DGEG colocou o procedimento em consulta pública entre março e abril de 2021. O contrato foi agora assinado 6 meses depois, podendo representar a reativação deste antigo centro mineiro. A exploração havia começado em 1902 e encerrada em 1986. As populações com ou sem memofante têm memória da sua atividade, bem como da crise em que os povoados se mergulharam sem emprego. Conhecem bem o caráter cíclico destas atividades e nos territórios estão presentes os seus impactos ambientais. Há galerias inundadas, incontaminadas e detectado um nível de água contaminado no subsolo. As populações perguntam, e com razão, que medidas estão a ser tomadas para recuperar estas áreas? É que não basta querer reabrir uma concessão e voltar a operar a mina, agora a céu aberto, assinando com promessas, pois as pessoas têm desconfianças legítimas. Durante anos viveram ao lado de escombreiras. É certo que a Câmara Municipal de Montalegre já investiu mais de 2 milhões de euros na sua recuperação e musealização e também está na lista da EDM. É compatível neste lugar a exploração mineira com a promoção turística e cultural que se vinha incentivando? É estipulado no contrato que o proponente tem um prazo de 2 anos para apresentar o estudo de impacto ambiental, podendo ter ainda mais 2 anos para a obtenção da declaração de impacto ambiental favorável. Não será este prazo demasiado dilatado? As pessoas perguntam como se justifica até 4 anos para haver um desfecho na autorização ambiental. Vamos a Argemela. Em Argemela, por que razão, Sr. Secretário de Estado, toma atenção que esta é para si. Por que razão é concebida a concessão de exploração a uma sociedade que não demonstra, sob qualquer forma, a viabilidade de projetos de exploração? Talvez o Sr. Deputado tenha respostas para estas questões. Pergunta, por que razão, para a formalização da exploração experimental, no entendimento do Sr. Secretário de Estado, é essencial uma avaliação de impacto ambiental prévia e para a concessão definitiva não o é? E, portanto, Srs. Deputados, Sr. Ministro, aquilo que nos resta aqui é que há um conjunto nebulosa, de neblina, sobre estas matérias e a nossa ação parlamentar é isto mesmo, é chamar aqui o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, para nos explicar estas e outras questões. E eu aproveitava, já que terminava como comecei, com o saudosismo que o Governo tem, de facto é relevante, porque foi do PSD a lei do enquadramento mineiro. O problema é que 6 anos depois, levaram demasiado tempo para começar a estudar e a apresentar a regulamentação. E é nesta fase da regulamentação em que estamos agora, precisamente, que nós nos devemos pronunciar aquilo que achamos. E deve ser com humildade, o tratamento e a pedagogia que lhe dei no último debate parlamentar, que o Sr. Ministro deve aproveitar, seja do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, do PSD, qualquer partido nesta casa que deve acolher aquilo que são as nossas recomendações e as nossas ações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta tem a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O que aqui vem fazer é o que tem feito. O Sr. Ministro é apenas Ministro, portanto não tem muito a dizer sobre um ato administrativo, não tem nada a dizer sobre o que se passa na mineração no país, é só Ministro, não tem nada a ver sobre o assunto. E a segunda questão que faz é sempre uma muito simples, que é comparar-se com o governo de Passos Coelho. Bem, comparar com um dos piores governos da democracia em Portugal é demasiado fácil. Portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer, a primeira, é estas
9 mais 5 contratos, o Sr. Ministro defende-os ou não? Acham que eles são precisos para o país ou não? Acham que eles deviam existir ou não? Independentemente de ser um ato administrativo ou não. Isso é que um Ministro deve fazer, que é olhar para o país, dizer o que é ou não útil para o país. Mas eu queria pegar na frase mais importante aqui que o Sr. Hugo Pires nos trouxe, que é: acusa o PSD, olhe para o que eu digo, mas não olhes para aquilo que eu faço. Bem, isto assenta que nem uma luva para este Governo, porque diz o Sr. Deputado Hugo Pires e também o Governo que nunca fazem nenhuma exploração em áreas protegidas. Bem, vamos a ver o programa para o lítio, vamos olhar para o programa do lítio e 28% das áreas são em área protegida. Vamos olhar para as propostas que o Bloco de Esquerda tem em cima da mesa, que vão ser votadas daqui a pouco, e nós queremos limitar, proibir a nova mineração em áreas protegidas. Portanto, a pergunta que faço ao Sr. Ministro é se dá ou não, então, a sua palavra de que também está a bordo do barco para proteger as áreas protegidas e não quer nova mineração nas áreas protegidas. O Sr. Ministro também disse, e muito bem, que uma mina perdura para além do tempo. E, portanto, deduz, já disse o Sr. Ministro também noutras alturas, que precisamos que o programa de recuperação da paisagem, o programa de remediação ambiental, seja feito ao mesmo tempo que a exploração da mina. Bem, mas a sua lei diz preferencialmente, ou seja, pode não ser. E temos uma agravante que já aqui foi aduzida, é que algumas das empresas que estão a ganhar os contratos mineiros têm capitais sociais de praticamente zero. E, portanto, como é que uma empresa quase zero pode garantir que, depois da exploração, faz a remediação ambiental e regressa ao bom estado ambiental? Não pode garantir, não pode garantir. E, para além disso, aquilo que nós queremos, mas ainda bem que está preocupado com esta matéria também, Sr. Secretário de Estado, façam a aprovação da proposta do Bloco de Esquerda para que a palavra preferencialmente caia e que seja sempre a remediação ambiental ao mesmo tempo da exploração mineira e não apenas preferencialmente, como este Ministro e como este Governo assim entenderam. E também diz o Sr. Ministro que no tempo do PSD não havia participação pública. Bem, no tempo do Passos Coelho não havia muita coisa, de facto, mas nós já estamos muitos anos depois desse tempo. E por isso é que, na sua lei, diz lá que há comissões de acompanhamento sempre que se justificar e que é a Direção-Geral que decide. O que nós queremos é que seja sempre, isto é, que não seja uma Direção-Geral a decidir, mas que esteja sempre aberta para que as populações, as autarquias, as associações ambientalistas e todas as forças vivas da sociedade possam ter acesso a uma comissão de acompanhamento para uma mina, para poderem ver o que é que corre bem e o que é que corre mal. Para que o Sr. Ministro não quer que a população participe, porque é que também quer fechar a porta à participação? Esta é a proposta do Bloco de Esquerda. E, por último, o Sr. Ministro diz que as autarquias têm sempre veto nas decisões. Não tem. Quando é um procedimento concursal feito pelo Estado, que são a maior parte dos projetos mineiros, não tem, obviamente. Nós entendemos que devem ter. Mas aquilo que nós... Claro. Mas aquilo que nós queremos é que o Sr. Ministro dê aqui uma palavra de defesa da participação pública, das áreas protegidas, da remediação ao mesmo tempo que a mineração e também a questão das autarquias. E o que chamamos ao Sr. Ministro é estar dentro desta proteção ambiental e não fora. E já agora, depois desta audição e da seguinte, nós vamos começar a votar a apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda trouxe. Esperamos que o Partido Socialista se possa juntar a esta proteção, senão esperamos que haja também uma maioria para garantir que as áreas protegidas não têm novas minas em Portugal e todas as outras propostas que aqui referi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira. Faça a favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Nós, em primeiro lugar, queríamos que ficasse aqui claro que no âmbito das alterações ao Decreto-Lei da Lei das Minas que hoje se irão dar, desejavelmente, o PCP vai acompanhar todas as alterações que possam contribuir para pôr em causa estas 14 concessões assinadas há 15 dias. Posto isto, se ninguém obstaculizar a votação, ainda durante o dia de hoje, permitindo que durante esta legislatura ela seja feita, como sabe, o PCP defende o direito de o país conhecer os seus recursos e de avaliar, caso a caso, consoante critérios de interesse público, se deve ou não explorar esses recursos. Mas essa decisão deve ser feita pelo Estado e não pelas grandes empresas privadas da mineração. Deve ser feita com base em critérios económicos, mas também ambientais e de qualidade de vida das populações. Deve ser feito com o envolvimento das populações locais, o que manifestamente não foi o caso nestas concessões.
E o problema é que a lógica do Governo e da atual lei das minas está toda ao contrário. O Estado abdica do papel determinante que deve ter no setor mineiro, tanto na exploração como na revelação. Mas o mais absurdo é que nem sequer na revelação tem um papel determinante. Depois, como entrega a revelação ou a prospecção a privados, atribui-lhes imediatamente direitos de exploração, se cumprirem com determinados critérios ambientais. Mas mesmo cumpridos esses critérios, a decisão já está do lado de lá. O Estado já não pode fazer nada, já não tem mão nem no processo, nem nos seus próprios recursos. Aliás, as explicações que o Governo dá sobre estas concessões são exemplificativas da podridão do próprio modelo. Diz o Governo que as explorações contratualizadas resultam de direitos adquiridos anteriormente na fase de prospecção. E o problema está precisamente aí. Está em dependermos de empresas privadas de mineração, muitas delas de capital estrangeiro, para apenas conhecermos os nossos recursos. E ao empurrar para os privados essa função, atribui-se logo, desde logo, direitos futuros que deixam o Estado de mãos atadas, se quiser interromper o processo. Ora, esta é precisamente a lógica que o PCP quer inverter. Queremos que, pelo menos na revelação, o Estado tenha a capacidade de cumprir esse papel e mesmo que recorra a empresas privadas numa fase em que não tenha essa capacidade, nunca lhes atribua imediatamente direitos de exploração. É precisamente nesse sentido, na salvaguarda das preocupações ambientais e climáticas e na garantia de um maior envolvimento das populações, que apresentámos as propostas que serão votadas mais logo. Mas sobre estas 14 concessões, queríamos perguntar ao Sr. Ministro a questão óbvia, que é qual é a razão para se ter avançado com estes contratos nesta altura, havendo a contestação que existe, que é inegável, e num contexto de incerteza política, e a questão de fundo, que é o Governo confirma que os contratos de exploração resultam de direitos atribuídos na altura da prospecção. E se assim é, que avaliação é que o Governo faz deste modelo? Ou seja, quando o Governo diz que não se pode fazer nada porque não quer rasgar contratos, não se faz nada porque não pode ou porque o Governo não quer fazer? E se pudesse, alterava alguma coisa? Porque se assim for, mostra mais uma vez que é preciso alterar este modelo de entrega ao capital privado e estrangeiro dos recursos nacionais. Como é que se fecham estes contratos quando ainda está em processo de participação pública a avaliação ambiental estratégica do plano de prospecção de lítio? Qual é a lógica disso? O prazo da discussão pública termina a 10 de dezembro. Não era mais avisado e mais correto fazerem-se esses contratos depois de terminada essa avaliação, para que a discussão pública fosse realmente uma questão de fundo e uma questão de importância e não fosse apenas uma formalidade para o Governo? Depois, se as alterações ao decreto-lei alterarem, de facto, o quadro regulamentar, uma vez mais, se ninguém obstaculizar esse processo, o Governo compromete-se aqui a respeitar a decisão da Assembleia da República ou vai manter tudo na mesma, independentemente do que for decidido na votação de hoje à tarde? É importante para nós que o Governo clarifique, para nós e para as populações, e clarifique bem da transparência e para que os portugueses saibam qual é que é a postura deste Governo quando se trata de enfrentar os interesses económicos do setor mineiro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, pelo Grupo Parlamentar do CDS, que nos está a acompanhar via online, a quem cumprimento de imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Faça só favor, Sr. Deputado. Estou a ouvir bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, estou online. Estamos a ouvir e não... Agora sim, estão bem a ver. Faça só favor. Devido ao confinamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados. Um cumprimento também ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. O que aqui está em causa, portanto, é a assinatura dos 14 contratos, 9 contratos e 5 adendas de contratos para a prospecção, pesquisa e exploração dos recursos minerais no dia 28 de outubro, um dia depois do chumbo da generalidade da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022. A assinatura, tanto destes contratos, permite que as empresas concessionárias, portanto, iniciem os trabalhos de exploração, tanto dos minérios, assim que tenha na sua posse os respectivos, tanto estudos de impacto ambiental e declarações de impacto ambiental favoráveis, tanto ou condicionadas a planos, tanto aprovados. A questão que se coloca, portanto, é se o Governo, tanto está a apressar ou não, ou se apressou ou não a aprovação, tanto deste processo, portanto, que são processos complexos, tanto polémicos e poderão, portanto, eventualmente acarretar riscos ambientais ou de saúde pública. São as questões que podem ser colocadas em cima da mesa. Diz o Sr. Ministro que a decisão, portanto, que é uma decisão tanto administrativa, ou que foi uma decisão administrativa, portanto, e não
e não política. Daí perguntar, a primeira pergunta tanto que pretendia fazer, que o grupo parlamentar do CDS pretende fazer, ao Sr. Ministro, portanto, as datas dessas mesmas decisões, portanto, anteriores a esta aprovação, portanto, do dia 28 de outubro, ou seja, quais foram os atos administrativos, portanto, anteriores, quais são as datas anteriores dos atos administrativos anteriores a essa mesma, portanto, aprovação. O CDS, portanto, repito, não tem nada contra a exploração dos recursos minerais, portanto, por concessionárias privadas, entende que, quando a viabilidade económica da exploração justifica a mesma, possa ocorrer, portanto, possa definitivamente ocorrer, desde que sejam salvaguardados, portanto, os bens naturais, portanto, e patrimoniais em presença. Portanto, repito, desde que salvaguarda, portanto, dos bens naturais e patrimoniais, portanto, em presença. Daí, no debate também da passada semana, o CDS também defendeu, portanto, que Portugal está em boas condições para garantir a existência de uma atividade mineira moderna, que acresce ou que acrescente valor, portanto, à nossa economia, mas que salvaguarde, portanto, o património natural, portanto, de cada território e que garanta a coexistência das várias atividades e formas, portanto, de ocupação do solo. Entendemos, de facto, que é possível compatibilizar esta competitividade económica e a sustentabilidade, portanto, ambiental. O CDS, portanto, defendeu, portanto, ainda a necessidade de um quadro claro, um quadro legal claro e objetivo, bem como os próprios procedimentos, portanto, sejam mais céleres, sem, portanto, perder a exigência quanto ao cumprimento, portanto, das normas sociais e ambientais, não conduzam à perda de investimentos, nem retirem vantagem competitiva, portanto, ao nosso país, portanto, nesta área. No entanto, acompanhamos, portanto, a preocupação manifestada, portanto, por parte, portanto, do PSD, portanto, o momento da assinatura, ou ao menos escolhida a assinatura destes contratos e o número de contratos em questão aprovados e assinados, portanto, num conjunto significativo, portanto, parece que o momento, portanto, não foi o melhor. Daí perguntar, e reitero novamente, quais foram os atos anteriores administrativos, portanto, praticados, portanto, por parte, portanto, do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero, portanto, que me tenham ouvido bem. Ainda estou afetado com a Covid-19, mas espero que me tenham ouvido bem. Muito obrigado. Muito bem. Ouvimos bem e desejo naturalmente uma boa recuperação. Dando continuidade, temos agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, Grupo Parlamentar do PAN, que também nos está a acompanhar via web, a quem cumprimento e passo a palavra. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Sr. Presidente, se me permitir, serei eu, Bebiana Cunha, a fazer a intervenção. Muito bem, muito bem. Sra. Deputada Bebiana Cunha, faça o favor. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu, antes de mais, peço desculpa por estar aqui a partir do gabinete, mas de facto estou aqui a saltar entre comissões e acabou por me ser mais fácil poder fazer a intervenção por esta via. Portanto, aproveitando a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentando também desde já o Sr. Presidente, os Srs. Membros do Governo, as Senhoras e os Srs. Deputados, não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para voltar a reiterar as questões que já colocamos na passada semana diretamente aos senhores membros do Governo. Nós de facto estamos perante a possibilidade de fazer uma revisão àquela que é uma legislação que, no nosso entendimento, tem de facto intenções explícitas ou implícitas daquilo que poderá ser a salvaguarda do ambiente, mas naquilo que é a sua concretização, efetivamente, no nosso entendimento, precisa de uma revisão para tornar bem claro determinados aspectos, e por isso mesmo o PAN também deu entrada de uma série de propostas que iremos evidentemente discutir, mas gostaríamos de saber da parte dos senhores membros do Governo, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente, como é que vê que esta lei de facto salvaguarda apenas aquilo que são aquilo que é o bem comum, aquilo que são as zonas sensíveis, sempre que possível. E nós voltamos a dizer que de facto sempre que possível não protege os nossos habitats, não protege o nosso património natural, não protege as nossas populações, e que de facto aquelas que têm sido os movimentos
cívicos emergentes em torno destas prospecções e explorações, destes contratos também de concessão, devem evidentemente merecer todo o respeito por parte do Governo e a melhor atenção possível àquilo que se passa. Na última quinta-feira tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, porque de facto na última visita que fizemos às povoações que se localizam nas zonas envolventes da Serra da Argemela, estas povoações usaram uma expressão muito interessante que a todos e a todas nós nos deve fazer refletir, que se prende com o facto de estarem, do governo português, estar a promover explorações, vou passar a citar, no sótão de nossa casa. E tive a oportunidade de perguntar, efetivamente, se fosse no sótão de cada uma das casas dos senhores membros do Governo, como é que efetivamente reagiriam, se estariam ou não ao lado das povoações. E, portanto, urge aqui perceber efetivamente se por parte do Governo há a capacidade de dialogar, a capacidade de ouvir e dar resposta, salvaguardando aquilo que são, aquilo que é o bem comum, seja no fundo as reivindicações das populações, seja a proteção das áreas que efetivamente devem ser protegidas, estando algumas delas em processo de classificação para património natural. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. No passado dia 28 de outubro foram assinados à pressa 14 contratos de concessão e adendas pelo Estado português para a prospecção e pesquisa e exploração de depósitos de vários minerais. O tempo não me permite abordar cada um destes contratos e dos seus impactos na biodiversidade, nos ecossistemas e na qualidade de vida das populações que têm motivado a sua contestação, como é o caso da Borralha, Montalegre, um município exposto a uma grande pressão de mineração, onde foi agora assinado este contrato para a exploração de wolfrâmio, estanho e metais associados. Vou focar-me nos dois contratos de lítio assinados, um para prospecção e pesquisa nos concelhos de Macedo, Cavaleiros, Mirandela e Vinhais e outro de exploração de lítio na Serra da Argemela. Os verdes lamentam não só que tenha sido assinado um contrato para prospecção e pesquisa de lítio quando está a decorrer a consulta pública do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospecção e Pesquisa de Lítio, que abrange 32 concelhos de 8 zonas do norte a centro do país, como particularmente condenam que tenha sido concedida a exploração na Argemela contra a posição da população e das autarquias locais que deram um parecer negativo à mina. Sr. Ministro, qual a pressa e o secretismo transformado em tradição com este processo? Não considera que este expediente de facto consumado foi já utilizado pelo Governo PSD, até a justificação do PS e do atual Governo que não se cansam de usar como argumento, e no início de 2019 quase 3 dezenas de pedidos de empresas estrangeiras deram entrada na DGEG para a prospecção e pesquisa de lítio, obrigando as populações a lutar para travar este pesadelo através de abaixo-assinados, sessões públicas, participação da pronúncia pública, entre outras. Como estávamos em campanha eleitoral, o Governo referiu publicamente que nenhum destes pedidos teria luz verde, tendo em conta que iria ser lançado um concurso de prospecção e pesquisa para 9 zonas do país. Adiantou que se as empresas estivessem interessadas, então que concorressem no âmbito desse mesmo concurso. Enquanto ainda está a decorrer a consulta pública do relatório de avaliação ambiental, afinal o Governo assinou estes contratos para prospecção e pesquisa de lítio e outros minerais no distrito de Bragança. O Sr. Ministro justifica sempre a assinatura do contrato de Morgado e da Argemela, descartando a sua responsabilidade e atribuindo ao PSD-CDS pela assinatura do contrato de prospecção, que se constitui uma via verde para a atribuição de direitos de exploração, e o Governo faz exatamente, ou está a fazer exatamente o mesmo. Por isso, daqui a uns anos vamos estar a assistir outro Ministro
do Ambiente estará nesta Casa, nas mesmas circunstâncias, a desresponsabilizar-se e a culpar o Sr. Ministro Matos Fernandes pelo contrato de exploração de lítio na bacia do Rio Tuela, e por isso é que alguns, junto com as populações, não desistem de continuar a lutar, porque estamos constantemente a ver o mesmo filme. Quando os vários pedidos de prospecção e pesquisa levados a cabo no primeiro semestre de 2019, foram várias as entidades, associações, movimentos que se pronunciaram relativamente a esta ofensiva dilapidadora. Sr. Ministro, onde está o resultado e o tratamento desta consulta pública? Tendo em conta que foi agora assinado um contrato em Bragança, foi tida em conta a participação das populações, onde podem ser consultados os resultados desta consulta pública. O contrato assinado no dia 28 de outubro, já com o novo decreto em vigor, as autarquias de Vinhais, Macedo, Cavaleiros e Mirandela deram o parecer favorável, segundo o Sr. Ministro diz e segundo eu percebi, à prospecção e pesquisa de lítio. Sabem estes municípios, sabem estas populações que ao assinarem estes contratos de prospecção e pesquisa já estão a dar autorização para a exploração destes minerais? A concessão de exploração de lítio agora atribuída é uma sentença... Ficam muito nervosos, Sr. Presidente, e assim é difícil eu terminar a minha intervenção e cumprir com o meu tempo. Faz favor, Sr. A concessão de exploração... Desculpe. Sr. Secretário de Estado. Desculpe. A concessão de exploração de lítio agora atribuída é uma sentença de destruição da Serra de Argesmel, uma machadada da sustentabilidade do território e na qualidade de vida da população. Muito obrigado, Sra. Deputada. Feitas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passo agora a palavra ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado, como entenderem, por um tempo estimado de 12 minutos para responder às questões que foram colocadas. Faça a favor, Sr. Ministro. Muito obrigado. Irei naturalmente partilhar, com a autorização do Sr. Presidente, a resposta com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia. Não tenho mesmo saudades de coisa alguma que não seja a do Partido Socialista estar no poder. E não tenho mesmo, porque fica claro, para aqueles que já tiveram poder, como o PSD, e para aqueles que nunca o tiveram, como o Bloco de Esquerda, que de facto a administração pública acaba no dia em que os senhores mandarem isto. Acaba. Deixa de haver administração pública. Sr. Deputado João Moura, vamos às datas. Monte Alegre, Borralha, 31 de julho de 2012, estavam Vossas Excelências do Governo, e estou-vos a ver, 31 de julho, as criancinhas todas distraídas a cantar, olha a bicha tum-tum-tum, que amanhã é dia 1, a malta a fazer as malas para o Algarve e os senhores na calada da noite a assinarem um contrato. Argemela, Covilhã e Fundão, Covilhão e Fundão, 2 de novembro de 2011, dia de fiéis defuntos. As pessoas entretidas a ver se a vela não apaga com o vento em cima da campa do cemitério. E o PSD a assinar à socapa estes contratos. Olha, mas também se for à internet, como eu fui agora, pode ter sido por uma boa razão. Diz que é o Dia Mundial dos Materiais. Pode ter sido essa a razão para que no tempo do seu governo tivessem assinado este contrato. Ó, Sr. Deputado, é absolutamente extraordinário aquilo que o senhor diz. E nós não nos desresponsabilizamos de nada. A DGEG, cumprindo a lei, assinou os contratos que tinha para assinar. É, aliás, muito curioso, com exceção da deputada Mariana Silva, já lá irei, que todos os outros grupos parlamentares se refiram exclusivamente aos contratos que foram assinados no tempo do governo de Vossas Excelências. Que eu não estou a criticar coisa alguma, embora, sinceramente, acho que a lei que havia era muito pior do que a que existe agora e, portanto, agora já há muitas melhorias, mesmo nestes que foram de novos assinados, e já vou àqueles que a sua deputada Mariana Silva apontou. Mas, sinceramente, o senhor só está escandalizado com aquilo que o seu governo fez. Portanto, olha, pela parte que nos toca, saudades nenhumas. Sr. Deputado Nelson Peralta, para Vossa Excelência, um pedido à administração depende sempre da opinião do Ministro. Era assim no fascismo? Era assim no fascismo. Vossa Excelência não era nascido, mas certamente já lhe terão contado a história. É espantoso que o senhor diga que, de facto, são desrespeitadas as vontades das populações. Ou melhor, eu percebo. O Bloco de Esquerda tem mais comentadores na televisão que vereadores país fora. Só tem 4 vereadores. E como só tem 4 vereadores, desrespeitam completamente o poder local. O facto de todas as autarquias terem dado parecer favorável ao condicionado, para si não interessa nada.
Porque, como diria a deputada Mariana Silva, a quem uma vez acusei, ela ficou muito incomodada de desrespeitar o poder local, eu hoje só a vou citar, que é para não dizer que sou eu que digo as coisas. Saberiam as autarquias, quando estavam a dar parecer que, saberiam as autarquias que estavam mais à frente a obrigar a que, ó Sr. Deputado, eu nem vou responder. Acho que sim, que o PEV deve chegar lá, sentá-los na ponta dos joelhos e dizer com muita calma, explicar muito bem, abrir muitos olhos, que era para que no poder local possam finalmente entender que em Portugal há uma pessoa bem intencionada e que se chama Mariana Silva. Sr. Deputado, desculpe lá, eu acho isto de facto triste, se não fosse mesmo um insulto ao poder local. Sr. Deputado Alma Ribeira, queria dizer, há empresas, elas existem, e de facto nós regulamentamos, e bem, uma lei que vinha de trás, que atribui à iniciativa privada a exploração destes mesmos recursos minerais, obviamente com regras essas que nós identificamos. Fico-me entre as empresas de capital social exíguo de que fala o Sr. Deputado Nelson Peralta e as grandes empresas de capital estrangeiro, que são aquelas que, segundo Vossa Excelência, são capazes de fazer esta exploração. Sr. Deputada, num partido que fala na independência energética, quando se encerrou uma refinaria, que até parece que Portugal tem petróleo, num partido que fala de independência energética, como se nós tivéssemos petróleo, ser capaz, como Vossa Excelência faz, de verberar e querer reduzir a nada aquilo que é a exploração de metais que são essenciais para a nossa economia, parece-me mesmo uma muito má opção. A concluir, e o Sr. Secretário de Estado, naturalmente com mais detalhe, irá além daquilo que eu estou a dizer. Sr. Deputado Moraes Soares, eu fico de boca aberta com as sugestões de politização dos processos. Fico de boca aberta como é que aqueles que se dizem mais liberais até do que os que estão no governo e no poder neste momento, afinal acham que tudo tem que ter escrutínio político e que nenhuma licença, nem nenhuma assinatura pode ser passada, seja no dia 31 de julho, véspera de 1 de agosto, seja no dia de Fiéis Defuntos, sem haver uma assinatura por parte dos membros do governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De Energia. Faça o favor. Há algo que tem sido comum a todos os partidos, que é achar que a mera atirar palavras para o ar constitui um significado, que se está a dizer alguma coisa. Ou seja, acham que se repetirem a palavra opacidade, falta de transparência, contra a vontade das populações, que isto é algum significado. Vamos a cada uma dessas acusações. Vamos à primeira de todas, à contra a vontade das populações. Há que distinguir dois casos nos contratos assinados a que estamos aqui a tratar. Aqueles em que o Estado, como pessoa de bem, cumpriu os contratos que o próprio Estado assinou, e aí a discussão sobre ouvir ou não as populações devia ter sido tida a quando da atribuição desses direitos. E por isso é que nós fizemos uma lei que corrige isso. E por isso é que é importante distinguir entre a atribuição de concessões, em que nós respeitamos escrupulosamente os contratos assinados no tempo do governo PSD-CDS e os contratos assinados durante o tempo deste governo de acordo com a nossa lei. Porque quando na Argemela se atribuiu direitos de prospecção e pesquisa à empresa que hoje requereu nos termos desse mesmo contrato a concessão e cumprindo todas as regras foi-lhe atribuída como não podia ser de outra maneira, estaríamos a expropriar essa empresa, a violar os seus direitos e ela teria direito a pedir uma indemnização ao Estado e o Estado teria que pagar essa indemnização. Os contratos de prospecção e pesquisa que agora assinamos respeitam todos a vontade das populações, a não ser que haja partidos aqui que considerem que a vontade das populações é aquela que nós medimos em imagens na televisão, em manifestações, e não aquelas expressas em eleições democráticas, ou seja, pelos seus representantes democraticamente eleitos. E eu espero, sinceramente, que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV não olhem para os presidentes de Câmara e não façam uma de duas coisas, que é ou dizer que não são os representantes democraticamente eleitos por essas populações, ou então passar-lhes um atestado de minoridade, como fez a deputada do PEV, e dizer que assinam sem saber muito bem o que assinam. Foi isso exatamente ipsis verbis que a senhora deputada disse. Foi ipsis verbis, está gravado e ficará para o futuro e para a sua infâmia pessoal, senhora deputada. Mas foi mesmo isso.
Vamos lá falar da... E, portanto, é mesmo importante distinguir entre uma assinatura de contratos em que o Estado mostra que é pessoa de bem e uma assinatura de contratos em que o Estado teve o cuidado de mudar a lei, corrigindo o que era importante corrigir, para dar voz à população. E demos voz à população. Porque todos os contratos de prospecção e pesquisa assinados só foram assinados porque não houve nenhuma Câmara a dizer não queremos isto aqui. No passado, quando uma Câmara dizia não queremos isto aqui, isso valia 0. Agora, com a lei do Governo do Partido Socialista, não vale 0. Os contratos só foram assinados porque os representantes democraticamente eleitos daquelas populações que os senhores desrespeitam, insultam e menorizam, disserem nós queremos assinar estes contratos. E o Governo, neste caso a DGEG, respeitando a vontade das câmaras, assina os contratos. Vamos agora olhar para um conjunto de outras propostas e aqui diretamente para o PSD. O PSD tem basicamente 2 grandes propostas na revisão da lei. Uma é a eficiência energética. E dizem que deve ser apresentado um plano de eficiência energética antes da atribuição da concessão. Nós discordamos. E porquê? Porque só faz sentido um plano de eficiência energética com um plano de um projeto. Ora, quando se atribui a concessão não há um plano. Quando é que há o plano? É no plano de lavra. O plano de lavra é que é o plano mineiro. E o que é que a lei atualmente em vigor, que estão os senhores deputados legitimamente a apreciar aqui no Parlamento, diz? Não é uma mera apresentação de um plano de eficiência energética, é muito mais do que isso, senhores deputados do PSD. É a apresentação de um plano de eficiência energética, de eficiência hídrica e de eficiência dos materiais e sua respectiva certificação. Porque apresentar um plano não é nada. Eu posso apresentar uma folha que diga plano de eficiência energética, está apresentado, está cumprido o requisito. A lei que os senhores querem rever em nome da eficiência energética vai muito mais longe e no nosso entendimento em linha com o que pretende o PSD, que é, quando apresentam um plano, esse plano tem que ter o plano de lavra, portanto o plano da mina em concreto. E porquê que o plano e não a quando da concessão? Porque um concessionário pode apresentar um plano, se ele for chumbado, pode tentar apresentar outro. E portanto o que interessa certificar e avaliar é o plano. Em concreto, se a mina é aqui, se é ali, se é desta maneira, com aquela técnica, isso não é só apresentar. A lei anterior eram apenas apresentadas as técnicas, à DGEG. Agora são certificadas ambientalmente e do ponto de vista da eficiência material, da eficiência hídrica, da eficiência energética. Portanto, muito sinceramente, senhores deputados, eu acho que a lei já faz até mais do que o próprio PSD pretende. E agora, para terminar, a questão que já foi aqui muito discutida sobre proibições de cure ao caso a caso. Como é sabido, a maior mina do país, e é um exemplo internacional de boas práticas ambientais, é a Somincor em Castro Verde. E é uma mina que fica na rede Natura 2000 e na reserva da biosfera. E por isso é que o Sr. Ministro tem dito que as proibições não devem ser feitas nesta lei, devem ser feitas nos instrumentos de gestão territorial e nos planos de cada área. Porquê? Porque cada caso é um caso. O que é que acontece? Portanto, o Governo pôs. Porquê é que o Governo pôs sempre que possível? O Governo, sempre que possível, e neste caso fê-lo porque excluiu do concurso do lítio a rede Natura 2000. Mas eu vou-vos só mostrar um mapa que nos foi, aliás, enviado pelas associações do setor, para ser inteiramente transparente, que é, estas são as restrições territoriais existentes com a lei atualmente em vigor. Isto são sítios que, por razões várias, por instrumentos de gestão territorial, por regras próprias dos parques, são proibidos. Aqui não pode haver minas. Obviamente que isto está como se fosse mais à escala, no meio destes pontinhos há. Se todas as restrições aprovadas pelos diferentes partidos tivessem na lei, ou seja, se em vez de olhássemos caso a caso, em sede de avaliação de impacto ambiental ou em sede de gestão concreta de instrumentos territoriais no Parque de Peneda Gerês, é proibido. Estas eram as restrições em Portugal. Ou seja, se nós quisermos nesta lei, sem fazer uma avaliação caso a caso, ou sem ter a flexibilidade de dizer, olha, na rede Natura 2000 pode fazer ou não, olha, depende. Se calhar há sítios onde nem pensar e se calhar há outros onde pode. Depende. E como é que se avalia isso? Como se deve avaliar? Com regras próprias daquele território e não com regras gerais ou com uma avaliação de impacto ambiental. Porque se nós proibirmos isso nesta lei, este é o resultado. Acaba a indústria extrativa em Portugal, seja mineira ou pedreiras. Proibimos no território inteiro. E por isso é que não faz sentido proibir numa lei que apenas gere os processos de atribuição de direitos e não, esta lei não autoriza minas a 5 km ou 1 km. O que vai autorizar ou não uma mina é a avaliação de impacto ambiental.
É a avaliação de impacto ambiental, ou é a regra do Parque Natural X ou do Parque Natural Y. Se nós rigidificarmos completamente a lei e dissermos cegamente em qualquer território, como se disse na última audição, eu vou terminar, o Sr. Ministro disse assim, Rede Natura fica proibido qualquer indústria. Depende. Se calhar há indústrias que devem ser proibidas, outras não devem ser proibidas, se calhar naquele sítio da Rede Natura deve ser tudo proibido, no outro depende. Se formos rigidificar tudo, o que nós fazemos é tornamos o nosso território nacional todo inviável para a atividade económica. Quando temos outros instrumentos muito mais adequados para fazer aquilo que os senhores deputados querem. Porque, repara, há sítios onde é mesmo proibido e há sítios onde, não sendo proibido, quando o projeto é apresentado, pelas suas características, vai ser chumbado. Montalegre foi atribuído uma concessão. A empresa anda há um ano a tentar apresentar um estudo. Não está conforme, foi chumbado. Senhora Deputada, e se conseguisse, não havia nenhuma garantia que fosse aprovado? Depende. Mas a Senhora Deputada também não pode dizer à partida que, independentemente do projeto, seja ele bom, seja ele mau, seja ele mitigue isto ou mitigue aquilo, ou mitigue tudo, ou seja, o que a Senhora Deputada quer dizer é fechar os olhos a qualquer projeto e diga, olha, eu nem quero avaliar. Eu nem quero avaliar, aconteça o que acontecer é para proibir. E o Governo entende, até com base em boas práticas e o exemplo da Somincor, nós temos a nossa maior mina que emprega mais de 1000 pessoas e que paga um dos maiores salários de todo o Alentejo e é um dos municípios com rendimento per capita mais elevado do país, é de uma mina que foi corretamente avaliada, cujos impactos foram medidos e que é hoje, a nível nacional e internacional, um exemplo de proteção ambiental. E a pergunta é muito simples. Querem os senhores deputados, antes sequer de olhar para o projeto em concreto, ilegalizar esta mina? Ilegalizar aqueles trabalhos, aqueles trabalhadores e ilegalizar o desenvolvimento daquele Conselho? Eu acho que os senhores deputados têm que ponderar muito bem, antes de aprovar as alterações desta lei, se é isso ou não querem fazer. Muito obrigado. O Governo fez a sua parte e defende a lei que fez. Senhores deputados, tenham consciência das alterações que pretendem fazer e das implicações destas mesmas alterações, porque estamos a falar de um assunto muito sério. Muito obrigado, Sr. Deputado. Desculpe, Sr. Secretário de Estado. 5 minutos de intervalo. Alguma questão? Faça o favor. Sr. Presidente, queria apenas registar em ata um protesto, porque quando o Parlamento chama o Sr. Ministro para uma audição, não é para o Sr. Ministro vir aqui a brilhantar com algumas piadas já feitas em alguns sítios de stand-up comedy, mas sim para responder respeitosamente as respostas e as perguntas que os deputados assim lhe perguntam. Felizmente o Sr. Secretário de Estado já deixou claro que é mesmo para haver minas em áreas protegidas e outras questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Ribeira, faça o favor. Bom, no nosso caso era mesmo sobre a condução dos trabalhos, uma vez que os ministros e os membros do Governo vêm à Assembleia da República para prestar esclarecimentos. Foram feitas um conjunto de perguntas. Da nossa parte, se for necessário, voltamos a colocá-las e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado recusaram-se a responder. Nós não vimos aqui ouvir a prosa mais ou menos criativa do Sr. Ministro. Nós vimos aqui para obter esclarecimentos que são esclarecimentos para o povo português que representamos e, portanto, parece-nos absolutamente inconcebível esta postura, que é, aliás, regra e que nunca tem sido contrariada. Queria só dizer que, de facto, o Sr. Secretário de Estado só confirma que este Governo é assessorado pelas empresas do setor mineiro, até traz os elementos que lhe são fornecidos, o que diz muito sobre aquilo que se põe em primeiro lugar e os interesses que estão em primeiro lugar são as populações, os interesses ambientais, a salvaguarda do interesse nacional ou os direitos atribuídos a essas empresas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado, naturalmente. Está terminada esta audição. Temos a próxima daqui a 3, 4 minutos e, por conseguinte, 11h15 estaremos na audição seguinte. Até já. Muito obrigado.